Vamos falar do nosso tema de hoje, do nosso papo aqui no estúdio. Especialistas demonstram preocupação com os números crescentes do desmatamento no Cerrado nos últimos anos. Logo, o Cerrado, que é considerado o berço das águas no Brasil. Estudiosos também questionam a falta de uma política consistente de financiamento para que as áreas desmatadas sejam monitoradas. Segundo o Instituto de Pesquisas Espaciais, o INPE, o Cerrado já perdeu quase 1 milhão de quilômetros quadrados de vegetação, o que equivale quase ao tamanho da Venezuela. Para falar sobre o assunto, nós recebemos o geógrafo e professor da UFG, Manuel Eduardo Ferreira, ele que é do Instituto de Estudos Socioambientais, vinculado ao Laboratório de Processamento de Imagens e Geoprocessamento. O professor também é mestre em processamento de dados em geologia e análise ambiental e doutor em ciências ambientais. Professor, hoje, como é que o senhor avalia esses números relacionados ao desmatamento do Cerrado? A situação é realmente preocupante? Boa noite. Boa noite, Matheus. Boa noite aos telespectadores. Bom, agradeço a oportunidade, Matheus, de vir falar um pouco sobre esse estado de conservação do Cerrado. Os números são preocupantes, sim, porque não são baixos, né? Então, os aumentos vêm ocorrendo ano a ano, mas mesmo que fossem estabilizados, né, de um ano para o outro, são bastante altos, né? Nós estamos falando de números em torno de 8 mil quilômetros quadrados ao ano. Isso dá em hectares 800 mil hectares, em média. Então, são áreas bastante expressivas, né? Para o telespectador ter uma ideia, 1 hectare é um campo de futebol, né? Então, a gente está falando de 800, 700 mil hectares por ano no bioma. Então, os números são elevados. E chegamos a estatísticas como essa que você comentou, de metade do bioma, e em alguns casos esses números podem variar um pouquinho, mas certamente já chegam a 1 milhão de quilômetros quadrados, ou 100 milhões de hectares. Então, são números muito expressivos. E o que ocorre também é que eles continuam ocorrendo ano a ano, a gente não tem uma redução. Na verdade, houve alguma redução, né? De alguns anos para cá, os números vinham caindo, reduções bastante leves, mas agora ele voltou a subir. Isso traz uma grande preocupação. Professor, fala-se muito que o Cerrado é um bioma fênix, né? Dessa capacidade de renascimento do Cerrado. Com o aumento das queimadas, com o aumento do desmatamento, essa característica deixa de ser natural? Essa característica pode ser perdida? Sim, o fogo é um fenômeno natural aqui no Cerrado, né? Quer dizer, o Cerrado se moldou também graças às queimadas, ao fogo natural, né? Mas não são essas queimadas que ocorrem, que nós verificamos ano a ano, né? Nós temos números bastante expressivos também em torno de queimadas. Em 2020, foi mapeado pelo projeto MAP Biomas, que é um grande projeto que monitora o desmatamento e queimadas dos biomas brasileiros. Foi indicado mais de 6 milhões de hectares. Então, é um número bastante expressivo. Então, a queimada natural, causada por relâmpagos, por raios, e, na verdade, são queimadas que antecedem rapidamente ali ao período das chuvas, ela é benéfica, ela pode renovar a vegetação, ela controla as fisionomias, né? Nós temos, o Cerrado ele é um complexo de vegetações. Nós temos fisionomias campestres, arbóreas e até florestais, né? É um bioma é um mosaico, né? Ele é bastante complexo. Então, o fogo ele até ajuda a reduzir a biomassa seca que se acumula durante um ano, durante anos, para não deixar que, enfim, ela vai moldando, ela controla aquela fisionomia. Então, o fogo ele tem um papel, além de ser um fator importante para quebrar a dormência de sementes, por exemplo. Enfim, tem a sua importância, né? Mas esse fogo não é natural, são queimadas causadas pela ação antrópica, né, ação dos seres humanos, né, que aqui atuam, né, especialmente na questão do agronegócio. Professor, falta investimento público para que haja um trabalho de monitoramento, para que haja um trabalho de prevenção, para que haja um trabalho de conscientização? Sempre falta algum recurso, Matheus. A universidade trabalha com recursos escassos, recursos limitados, né? Nós buscamos, enquanto pesquisadores, buscamos recursos de agências de fomento,
ONGs, enfim, instituições que se sensibilizam com essa questão ambiental no bioma cerrado, e aplicamos esse recurso em instrumentos, em capacitação, para fazer o monitoramento e estudar os impactos, né, ambientais, e também propor políticas públicas, acompanhamento, né, programas de monitoramento. Mas esse recurso ele nunca é o bastante, né, para realizar um trabalho de fiscalização, né, um trabalho de governança. Então, nós temos bastante tecnologia para acompanhar o processo de modificação do cerrado, esse processo de desmatamento. Detectamos até com muita precisão e rapidamente. Mas falta, na verdade, uma aplicação de fiscalização, de controle e, de certa forma, conscientização também. Trabalhar junto com os produtores rurais, pequenos, médios e grandes. Mas, especialmente, eu diria, a maior parte das propriedades no bioma, propriedades rurais, são médias propriedades, pequenas propriedades. Então, necessitamos de um trabalho mais efetivo junto a esses produtores, para conscientização, né?